Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos obras póstumas. Mais uma, a última obra fundamental da doutrina espírita, que foi tudo escrito pelo nosso querido Kardec, com a ajuda dos espíritos iluminados, mas especificamente eram materiais que Kardec iria publicar futuramente, mas desencarnou antes. E depois, sobre suas instruções, a Sociedade Espírita de Estudos Parisiense fez esta reunião destes estudos e colocou neste livro. Hoje nós vamos estudar influência perniciosa das ideias materialistas sobre as artes em geral, a regeneração delas por meio do espiritismo. Olha que interessante, isso me cala profundamente, porque como eu sou cantor, enfim, ouso me denominar artista, realmente tem muita coisa boa, eu já fiz estudos sobre isso, pode procurar aqui no canal Influência da Música, que você vai ver, que eu venho citar algumas passagens deste estudo, mas vamos sem demora aí para o nosso estudo de hoje. Lê-se na seção do Correio de Paris, do Mundo Ilustrado, de 19 de dezembro de 1868. Carmouche escreveu mais de 200 comédias e vaudevilles e, quando muito, o nosso tempo apenas lhe conhecerá o nome. É que a glória dramática, que tantas cobiças desperta, é terrivelmente fugaz. A menos que um autor haja produzido excepcionais obras-primas, condenado se acha a ver o seu nome cair no esquecimento, logo que ele deixe de estar na brecha. Mesmo durante a luta, a maioria lhe ignora a existência. Com efeito, o público, quando lê o cartaz, apenas atenta no título da peça, pouco lhe importa o nome de quem a escreveu. Tente o leitor lembrar-se de quem escreveu tal ou tal obra encantadora, cuja lembrança lhe ficou. Quase sempre se encontrará na impossibilidade de declinar esse nome. E quanto mais avançarmos, tanto mais assim será, pois que as preocupações de ordem material cada vez mais se sobrepõem aos cuidados artísticos. Precisamente a esse propósito, Carmouche contava uma anedota típica. Conversando, dizia, com o meu alfarrabista, acerca do seu comerciozinho. Ele se manifestava assim: isto não vai mal, meu senhor, mas modifica-se, os artigos que se vendem já não são os mesmos de antes. Outrora, quando me surgia um rapaz de 18 anos, 9 vezes em 10 era à procura de um dicionário de rimas, hoje é para me pedir um manual das operações da bolsa. Olha que interessante, já naquela época se falava sobre realmente a importância da arte e que se você não estivesse em evidência o tempo todo, você era solenemente esquecido. Nós estamos falando aí de peça de teatro, pelo que eu entendi, né? E hoje, mais ainda, nessa época maluca, se você não estiver em evidência na rede social, você é ignorado, você não existe, muito menos pela arte que você traz, faz, representa, seja ela qual for, desde música, pintura, teatro, enfim, todas as artes aí. Mas vamos continuar no estudo aí para ver o que temos hoje. As preocupações de ordem material se sobrepõem aos cuidados artísticos, mas, como não ser assim, quando os maiores esforços se fazem para concentrar todos os pensamentos do homem na vida carnal e para destruir nele toda a esperança, toda a aspiração que ultrapassa essa existência, é lógica, inevitável semelhante consequência para aquele que nada vê fora do círculo estreito da efêmera vida presente. Quando a criatura nada percebe atrás de si, nada adiante de si, nada acima de si, em que pode ela concentrar seus pensamentos senão no ponto onde se encontra? O que é de sublime na arte é a poesia do ideal, que nos transporta para fora da esfera acanhada de nossas atividades.
Mas o ideal paira exatamente nessa região extramaterial onde só se penetra pelo pensamento, que a vista corporal não pode varar, mas que a imaginação concebe. Ora, que inspiração pode o espírito aurir da ideia do nada? Pintor que unicamente houvesse visto o céu brumoso, as estepes áridas e monótonas da Sibéria e que julgasse estar ali todo o universo, poderia conceber e descrever o brilho e a riqueza de tons da natureza tropical. Como querereis que os vossos artistas e os vossos poetas vos transportem a regiões que eles não veem com os olhos da alma, que não compreendem e nas quais nem mesmo creem? O espírito somente pode identificar-se com o que sabe ou crer ser a verdade, e essa verdade, embora de ordem moral, se ele torna uma realidade que tanto melhor ele exprime, quanto melhor a sente. Se a inteligência da coisa junta à flexibilidade do talento, faz que suas próprias impressões se transmitam às almas dos outros. Mas que impressões pode provocar nos outros aquele que não as tem? Para o materialista, a realidade é a terra, seu corpo é tudo, pois que, além dele, nada mais há, visto que a sua própria mente se extingue com a desorganização da matéria, como o fogo com o combustível. Não pode, portanto, com a linguagem da arte, exprimir senão o que vê e sente. Ora, se ele só vê e sente a matéria tangível, unicamente isso lhe é possível exprimir. Nada pode aurir de onde apenas vê o vazio. Se aventura por um mundo que desconhece, entra aí como cego e, malgrado os esforços que empregue para elevar-se ao diapasão do idealismo, fica no terra a terra, como um pássaro sem asas. A decadência das artes nesse século resultou inevitavelmente da concentração dos pensamentos sobre as coisas materiais. Concentração essa que, a seu turno, é o resultado da ausência de toda a crença, de toda a fé na espiritualidade do ser. O século apenas colhe o que semeou. Quem semeia pedras não pode colher frutas. As artes não sairão do torpor em que jazem, senão por meio de uma reação no sentido das ideias espiritualistas. Olha que interessante. Tudo isso para dizer, e naquela época, você imagina hoje o que a gente vê vou falar da minha área, tá? Da música, que é feita para ser consumida, mastigada, cuspida e esquecida em 2, 3 meses. Ninguém sabe mais o que é aquela música e tem que ter outra, geralmente pior ou mais esquisita. A chave está aí, materialista, né? Não tem nenhum objetivo de valores espirituais ou valores morais, não. É para ser consumida e ser jogada na lata do lixo. Estou falando isso lá por idas de 1850. Se imagina hoje, se Kardec visse o que está acontecendo, né? Que é infinitamente pior, mais vulgar e mais materialista do que era naquela época. Eu acho que ele ficaria chocado, mas vamos continuar aqui. Como poderiam o pintor, poeta, o literato, o músico ligar seus nomes a obras duráveis, quando, em sua maioria, eles próprios não creem no futuro de seus trabalhos, quando não se apercebem de que a lei do progresso, força invencível que arrasta os universos pela estrada do infinito, lhes pede mais do que descoradas cópias das criações magistrais dos artistas dos tempos idos. Toda a gente se lembra dos Fídias, dos Apeles, dos Rafaéis, dos Miguéis Angelos, luminosos faróis que se destacam da obscuridade dos séculos transcorridos, como fúlgidas estrelas em meio de profundas trevas. Mas quem se lembrará de notar o claror de uma lâmpada a lutar contra o brilho do sol de um dia de verão? O mundo caminhou a passos gigantescos desde os tempos históricos, os filósofos dos povos primitivos gradualmente se transformaram. As artes que se apoiam nas filosofias que lhes são a consagração idealizada, também tiveram que se modificar e transformar. É matematicamente certo dizer-se que, sem crença, as artes carecem de vitalidade, que toda transformação filosófica acarreta necessariamente uma transformação artística paralela. Em todas as épocas de transformação, as artes periclitam, porque a crença em que se estribam não basta às aspirações engrandecidas da humanidade e porque, não estando ainda adotadas pela grande maioria dos homens os novos princípios, os artistas não ousam explorar, senão de modo hesitante, a mina desconhecida que se lhes abre sob os passos. Durante as épocas primitivas, em que os homens unicamente conheciam a vida material, em que a filosofia divinizava a natureza, a arte buscou, antes de tudo, a perfeição da forma. A beleza corporal era, então, a qualidade capital. A arte se aplicou em a reproduzir e idealizar. Mais tarde, a filosofia enveredou por nova senda. Os homens, progredindo, reconheceram que acima da matéria havia uma potência criadora e organizadora, que recompensava os bons, punia os maus e fazia da caridade uma lei. Um mundo novo,
O mundo moral se edificou sobre as ruínas do mundo antigo. Dessa transformação nasceu uma arte nova que fez palpitar-se a alma sob a forma e juntou à percepção plástica a expressão de sentimentos que os antigos desconheceram. Olha, no meio de tudo isso, evidentemente que ele não está afirmando que, então só vale música religiosa ou arte religiosa. Não. O que eu estou entendendo até agora, e temos texto ainda pela frente, é que a arte, quando é materialista, ela é passageira. Hoje em dia a gente vê que é uma arte que é consumida e desaparece. Agora, a arte que é filosófica, que nos leva a pensar, que nos traz emoções, seja ela qual for, seja uma peça de teatro, seja uma novela, seja uma música, né, uma poesia, ela permanece. E você vai conhecer os autores por muito tempo, né? Mesmo que pode passar um tempo que eles não são descobertos, como, por exemplo, as obras de Bach foram ignoradas por 200 anos depois que ele morreu. E foi descoberto e hoje é venerado, tocado no mundo inteiro, estudado, etc, etc. Ou seja, são coisas que permanecem, coisas ricas de espiritualidade, de sentido, de porquê, né? Mas vamos continuar aí o estudo. A ideia viveu sob a matéria, mas revestiu as formas severas da filosofia em que a arte se inspirava. As tragédias de Ésquilo, aos mármores de Milo, sucederam as descrições e as pinturas das torturas físicas e morais dos réprobos. A arte se elevou, revestiu caráter grandioso e sublime, porém ainda sombrio. Ela está toda, com efeito, na pintura do inferno e do céu da Idade Média, na de sofrimentos eternos, ou de uma beatitude muito distante, colocada tão alto, que nos parece quase inacessível. É talvez por isso que ela nos toca tão pouco, quando a vemos reproduzida na tela ou no mármore. Também hoje, ninguém ousaria contestá-lo. O mundo está num período de transição, solicitado violentamente por hábitos obsoletos, crenças cedilha maiúsculo a S precárias do passado e verdades novas, que lhes são progressivamente desvendadas. Assim como a arte cristã sucedeu à arte pagã, transformando-a, a arte espírita será o complemento e a transformação da arte cristã. O espiritismo, efetivamente, nos mostra o porvir sob uma luz nova e mais ao nosso alcance. Por ele, a felicidade está mais perto de nós, está ao nosso lado, nos espíritos que nos cercam e que jamais deixaram de estar em relação conosco. A morada dos eleitos, a dos condenados já não se acham insuladas. A incessante solidariedade entre o céu e a terra, entre todos os mundos de todos os universos. A aventura consiste no amor mútuo de todas as criaturas que chegam à perfeição e numa constante atividade, com o objetivo de instruir e conduzir àquela mesma perfeição os que se tornaram retardatários. O inferno está no próprio coração do culpado, que tem nos remorsos o seu castigo, não mais, todavia, eterno, e ao mal, que toma o caminho do arrependimento, se depara de novo a esperança, sublime consolação dos desgraçados. Que inesgotáveis fontes de inspiração para a arte! Que obras-primas de todos os gêneros as novas ideias suscitarão, pela reprodução das cenas tão multiplicadas e várias da vida espírita. Em vez de representar despojos frios e inanimados, ver-se a uma mãe tendo ao lado a filha querida em sua forma radiosa e etérea, a vítima a perdoar ao seu algoz, o criminoso a fugir em vão ao espetáculo, de contínuo renascente, de suas ações culposas o insulamento do egoísta e do orgulhoso, em meio da multidão, a perturbação do espírito que volve a vida espiritual, etc, etc. E se o artista quiser elevar-se acima da esfera terrestre aos mundos superiores, verdadeiros Édens, onde os espíritos adiantados gozam da felicidade que conquistaram, ou se desejar reproduzir alguns aspectos dos mundos inferiores, verdadeiros infernos onde reinam soberanamente as paixões, que cenas emocionantes, que quadros palpitantes de interesse se lhe depararão. Sem dúvida, o Espiritismo abre à arte um campo inteiramente novo, imenso e ainda inexplorado. Quando o artista houver de reproduzir com convicção o mundo espírita, aurirá nessa fonte as mais sublimes inspirações e o seu nome viverá nos séculos vindouros, porque as preocupações de ordem material e efêmeras da vida presente sobreporá o estado da vida futura e eterna da alma. Muito bonito, né? E aí eu faço uma pergunta para você, né? Neste momento. Você acha que esse momento chegou?
Eu, como artista, tenho uma opinião muito clara, uma percepção muito clara, né? Posso estar errado, mas acho que não. Nós afundamos ainda mais no materialismo, nós vivemos um momento onde a arte está aviltada, como diria Leon Denis, né? Aviltada estaria corrompida, estragada, né? O que mais interessa é o dinheiro que isso pode fazer. Então, assim, produzir uma arte muito frívola, muito passageira, para ser consumida e esquecida em questão de meses, né? Nós estamos vivendo isso. Mas, ao mesmo tempo, obviamente, que está sendo produzida a arte eterna, a bela arte que ficará para sempre, mesmo que não seja descoberta agora. Mesmo que não seja descoberta agora. Mas eu acho que esta arte, este momento especial, né, de uma arte pensando... Não estou falando de música espírita, de teatro espírita, não, nós estamos falando... Isso aí são músicas espíritas, são músicas doutrinárias que trazem verdades espíritas, etc e tal, beleza. Mas tem muita mediocridade aí no meio, tem muita coisa feia, muito mal feita. Não se trata disso. Quando se fala assim de arte e o espiritismo vai elevar a arte, nós estamos falando de que a inspiração para essas artes, seja música, teatro, blá, 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 etc., é baseada na vida espiritual, né? Na imortalidade da alma, nos mundos felizes e até mesmo retratar, né? Imagine que um pintor, por exemplo, que esteja mais espiritualizado, digamos assim, caia num transe mediúnico e tenha contato com alguma realidade espiritual, vem e faça um retrato do que viu, né? Nós temos, por exemplo, Bellini, né? Um grande compositor, Vincenzo Bellini, que isso foi Bellini? Norma de Bellini, exatamente, que relata que numa noite dormiu, né? E foi para uma festa no céu. Relato dele. Isso está na Revista Espírita, inclusive. E aí, quando ele acordou, ele compôs uma das suas mais belas obras, né? A área Casta Diva, da ópera Norma, que é de uma beleza assim assustadoramente maravilhosa, né? E que isso foi uma obra literalmente inspirada. Ele viveu isso no mundo espiritual e acordou e conseguiu colocar palidamente o que viu, e para a gente é uma das obras mais lindas que existem, né? Casta Diva, da ópera Norma, Vincenzo Bellini. Procura aí que você vai ver como é bonito. Então, é neste sentido que eu entendi, me diga se você entendeu alguma outra coisa nesse texto que estudamos hoje, é nesse sentido que eu acho que não chegamos neste momento, né? Quando o mundo estiver mais espiritualizado, não precisa ser nem necessariamente as pessoas serem espíritas ou da doutrina espírita, mas entenderem o contexto, ser menos materialista, ser mais espiritualizado, ter valores mais elevados, é que a arte vai se transformar. Maravilha? Me diga se é isso que você entendeu também, porque eu quero saber a sua opinião. No próximo episódio, nós vamos falar sobre teoria da beleza. Vamos ver o que temos a estudar. Eu te espero. Tchau!